né? Ficava 7 dias se alimentando, bebendo junto. Depois de um tempo, eles vão embora. A ideia era o quê? Chegar outro. Passar mais um tempo com você, para você se acostumar com o vai e vem. Chegou aqui, veio, ficou e foi embora, entendeu? Mas, enfim. Vamos em frente. Então, vamos lá. Eu faço a prece. Tá bom. Então, a leitura de hoje vai ser do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a leitura é a lição 76, Fermento Espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direto e indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação mental, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Obrigado, Senhor. Mais uma vez aqui juntos, agradecendo a oportunidade, pedindo suas bênçãos para todo o grupo de encarnados e desencarnados que aqui se encontram, grupos que também tem outros que também irão chegar ou mesmo não poderão vir. Pedimos, Senhor, suas bênçãos para todos e cada um onde estiver se sinta melhor neste momento. Queremos também, Senhor, pedir não só por nós, pedir pelos nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, por aqueles que cruzam nossos caminhos durante o dia, aqueles que fazem parte indiretamente de nossas vidas. Por tudo, Senhor, queremos pedir. Mas em especial hoje, Senhor, como todos estão também pedindo, queremos nos unir à força da prece para ajudar os nossos irmãos gaúchos
que possam, neste momento, este fermento ajudar a que cresça a massa de cooperadores do bem, de cooperadores que estão ajudando cada um da forma que pode, do jeito que pode e de onde está. E o nosso pensamento, as nossas ideias, os nossos atos sejam movimentados, que cresça cada vez mais para o sul. E que também, Senhor, possam as águas por lá baixar, para que eles possam recomeçar esta luta tão árdua de voltar à sua normalidade. Pedimos suas bênçãos por todos nós, por todos eles, e por todos aqueles que estão precisando de Ti, por toda a humanidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa Boa noite, noite. Francine. Boa noite, Elisa. Boa noite, Afrânio. Boa noite. Bom, hoje o nosso livro é O Céu e o Inferno. Nós estamos no início do capítulo 3, não é isso? Isso. Vamos falar sobre o céu. Ok? Perfeito. Assim, só pegar a lapis. Livro Céu e Inferno, capítulo 3, O Céu. Em geral, a palavra céu designa um estado indefinido que circunda a Terra. O espaço indefinido, perdão. Em geral, a palavra céu designa um espaço indefinido que circunda a Terra. E mais particularmente, a parte que está acima de nosso horizonte. Vem do latim. O que está escrito aqui que eu estou entendendo? Coelum. Coelum. Gente, no meu tem 2 S, pelo menos. Coelum, formada do grego coelos. Côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. É, o pensamento dos nossos pensamentos lá no início, né? É isso aí. O Kardec vai colocar aqui tudo isso para a gente. Como nós pensávamos naquela época. Né? Os amigos, os antigos... Ih, gente, eu estou lendo de longe, tá vendo só como é ler de longe é bom? Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Girando essas esferas em torno da Terra, arrastava consigo os astros que se achavam em seu circuito. Essa ideia... É que nem aula de evangelização hoje, né? Pendura lá no céu, né? No teto da sala, né? Um barbante. Esse barbante está o Sol e outros barbantes sobrepostos, para aí ver os planetas. Né? E alguém fez um engenho lá que aquilo se movia. Eu achei mal barato uma vez. Não sei onde eu vi isso. Se movia. E era assim que nós pensávamos. Nós pensávamos aí. E essa história de a Terra está parada. É o centro do universo. É o centro de tudo. E tudo girando ao nosso redor. E até hoje eu acho que tem gente que ainda acredita um pouco nisso. Eu não muito, mas acredito. Girando essas esferas em torno da Terra, arrastavam consigo os astros que se achavam em seu circuito. Essa ideia, provinda da deficiência de conhecimentos astronômicos, foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim, escalados
os diversos degraus da bem-aventurança. O último deles era abrigo da suprema felicidade. Será que eu chego lá? Segunda opinião. Elisa, é meio difícil chegar, não é assim, né? Acho que a gente não chega, não é bem assim, né? Mas eu acredito. Vai falar de uma revista que havia antigamente aqui, viu? O nome de uma revista. Eu sempre que eu vi aquela revista, eu pensava, que nome esquisito, Sétimo Céu, né? Então vamos lá. Uma coisa você foi desencravar isso lá do fundo, sim. Viu? Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus, e daí a expressão estar no sétimo céu, para exprimir perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem 9 céus, em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. Mas nós, de uma certa forma, Elisa, no livro O Obreiros da Vida Eterna, né, naquele capítulo O Sublime Visitante, né, e fala lá que Asclépios, né, está na última dimensão terrestre. Boa noite, Nilce. Boa noite, gente. Boa noite. No caso aí, para os antigos, essa última dimensão seria o sétimo céu. Veja bem, o nosso planeta. Que não é um planeta ainda de muita alegria, muita felicidade, né? Mas é mais ou menos isso que se entendia. Né? Ele vai falar quando Paulo sobre o terceiro céu, que nós vamos ler isso no livro Paulo esteve futuramente. Kardec vai explorar um pouco esse assunto aí. Mas nós usamos hoje esse nome. Porque se tudo é energia, tudo vibra numa determinada frequência. E nós usamos a palavra dimensão para, né, digamos assim, um nome determinante para cada frequência dessa, né? Tal dimensão, dimensão essa, dimensão aquela, né? E é isso aí. Quem quiser comentar, por favor. Nice, tá em casa ou tá no ônibus, Nice? Tô em casa. Tá, então é o Céu e Inferno, capítulo 3, o céu. Nós já estamos lá no final da página, no parágrafo que fala assim, o astrônomo Ptolomeu. Capítulo 3. Capítulo 3. O céu. Tô aqui já. Tá no finalzinho, Tá. né? O astrônomo Ptolomeu contava 11 e denominava o último Empírio, por causa da luz brilhante que nele reina. Aí Quem foi Ptolomeu? Isso. Está escrito aqui, Ptolomeu viveu em Alexandria, Egito, no 2º século da era cristã. Um sábio grego, né? Um sábio da antiga Grécia, né? Mas não tão antiga, já é da era cristã. Não. E o empírio é do grego pur ou pir, quer dizer fogo. Muita luz, né? Empírio, muito claro, né? É este ainda hoje o nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo, o espaço em que giram os astros. E o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, habitação dos que o contemplam face a face. É conforme esta crença que se diz que Paulo foi alçado ao 3º céu. Ele vai, né, falar isso em uma de suas cartas, nós vamos ver isso no livro, lá no Paulo Estevam. Ele vai bater um papo, ele sai de casa muito chateado com o pai, né, está lá no livro, e ele vai dormir numa sombra, né, de uma árvore, já de fora da cidade, tá? E lá ele, né, se sente
ser desdobrado, levado em um lugar muito bonito, por isso que ele chama de terceiro céu, e encontra Abigail e Estevão. E olha, o roteiro, a resposta, eu não vou falar aqui o que é, deixa para lá, para a época certa, a gente lê no livro, mas é o roteiro de uma vida cristã, que a Abigail fala para ele. 4 palavrinhas. E lá, deixa para a hora certa, lá a gente estuda isso. 4 palavrinhas é o roteiro da vida, de uma vida cristã. Basta aquilo. Não? Item 2. As diferentes doutrinas relativamente ao paraíso repousam todas no duplo erro de considerar a Terra centro do universo e limitada à região dos astros. É além desse limite imaginário que todas têm colocado a residência afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa a todas, nos confins da criação, em vez de no centro, donde o seu pensamento poderia, irradiante, abranger tudo. É isso que nós estudamos no livro A Gênesis. É isso que a doutrina espírita nos mostra. Né? Deus está em todos os lugares. Está no centro. Está dentro de cada um de nós. Né? Então, cada um de nós, né, digamos assim, temos essa irradiação conosco. Quando a gente lê o livro A Gênesis, capítulo 2, a providência divina, a gente vai entender isso. Entender muito bem isso. Né? Cai uma folha, Jesus fala, não cai uma folha sem que o Pai o saiba. Né? Todos os fios do seu cabelo estão contados. E Deus está próximo a cada um, dentro, digamos assim, de cada um de nós. Mas pensamento, para aquela época também era exigir um pouco, né? Acreditar num Deus único já era algo difícil para eles. Eles estavam tão acostumados com, né, os sistemas mitológicos, né, que se apresentava um Deus para cada força da natureza, um Deus para cada, né, Deus da guerra, Deus da colheita, Deus da fertilidade, a deusa da fertilidade. Aí vai por diante. Cada lance que não se entendia, havia um deus na mitologia. Aí nós vamos ver que são várias mitologias, desculpa, mitologias. Nós temos a mitologia grega, a romana, a nórdica, que a gente não conhece muito aqui no nosso país, né? Quem viu aquele filme As Brumas de Avalon, poxa, é uma coisa diferente. Né? E, infelizmente, o cristianismo foi para lá acabar com aquela cultura, pelo que mostra no filme, né? Mas é um negócio muito bonito. Quem viu esse filme ou leu o livro, poxa, e são vários. Né? Depois tem uma sequência, né? Eu só vi um. Mas muito, muito legal mesmo. Se alguém tiver essa oportunidade de ver o filme, que o livro é grosso para caramba, o filme é mais rápido, tudo bem que é bem simplificado, mas vale a pena. São mitologias que demonstravam, né, o homem tentando conhecer Deus. Quando a gente chegar em algum lugar mais lá em cima, nós vamos rir de nós também nesse momento, né? Mas como é que a gente pensava que era Deus? Alguém fala alguma coisa? Então vamos embora. 3. A ciência, com a lógica inexorável da observação e dos fatos, levou o seu archote às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o eixo do universo, porém o dos menores astros que rolam na imensidade. O próprio Sol, mas não é do que o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são outros tantos inumeráveis sóis, em torno dos quais circulam mundos sem conta, separados por distâncias apenas acessíveis ao pensamento, embora
se nos afigure, tocares. Neste conjunto grandioso, regido por leis eternas, reveladoras da sabedoria e da onipotência do Criador, a Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade. E assim sendo, é lícito perguntar por que Deus faria da Terra a única sede da vida e nela degradaria as suas criaturas prediletas. Ao contrário, tudo anuncia a vida por toda parte e a humanidade é infinita como o universo. Olha só, hoje, esse Kardec está utilizando os conhecimentos daquela época, que estão todos também bem corretos, não tem nada de errado aí. Só que a ciência, né, agora com esses grandes telescópios, né, cresceu muito, se aprofundou demais. Esse último telescópio aí, o James Webb, não é isso? James Webb, cada um fala como quer, né? Eu não falo inglês, eu não falo nem português, eu falo brasileiro, o idioma brasileiro, não é nada a ver com português, né? Está nos mostrando, foi 1 ano e pouco, 2 anos desse James Webb, nos mostrando coisas que, né, durante todos esses milênios, os cientistas estão todos assustados. Aí vem essa ideia que lá na Bíblia nós sabemos de criação a Gênesis, da criação, etc., que são formas, né, puramente simbólicas de mostrar algo que também eles talvez não compreendessem muito, mas mesmo assim está muito bem representado ali. Quando vai te falar, o início mesmo olha só, o início do livro da Gênesis, que é a palavra Gênesis, no hebraico é o Bereshit, é no princípio, ou seja, a Gênese, né? No princípio, o início. Criou, Bereshit bara, criou Elohim, Deus, Veshamai Vearet, os céus e a terra. Não existe essa questão de um céu, os céus, que é essa imensidão aí. E criou outro detalhe que está lá mostrando como o negócio é bem, né? Criou primeiro os céus e depois o quê? Os mundos materiais, para que aqueles espíritos criados por ele tivessem lugar onde que progredissem, né? Evoluíssem, progredissem, etc. Então é tudo bem explicadinho. Mas quem lê ao pé da letra vai, infelizmente, até acreditando naquilo, né? E a ciência, o que acontece? Quem está na ciência se torna o quê? Ateu. Então, assim, ninguém chega. Não é assim, não. Não, o que está escrito não é assim. O que está escrito aí é uma forma bem, né, simbólica de mostrar aquilo ali. E aí vai por diante, né? Vai por diante. E a ciência continua, firme e forte. Alguém quer comentar? Eu ia falar o seguinte: e assim sendo, é lícito perguntar por que Deus faria da Terra a única sede da vida e nela degradaria as suas criaturas prediletas? É a pergunta que não. Eu também vi isso aí, eles. Eu entendi o que você quer falar, né? Se imagina as que eles não gostam. Se nós somos os prediletos, imagina os que eles não gostam. É isso que você quer falar? É mais ou menos isso. Eles gostam, é só sofrimento. Pois é. Né? Hora apanha de pau, hora apanha de pedra, hora toma rasteira. Imagina os que ele não gosta, né? Ai, 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 é uma brincadeira, mas né, não tem nada a ver. No Revela. discurso de Estevão,
que está no livro do Estevão. No Paulo Estevão nós já lemos isso, foi aquele discurso que ele fez no Sinédrio, né? E ele fala uma passagem do livro do Paulo Estevão, quando o pessoal lá estava falando que o templo lá de, né, de Jerusalém, as casas de Deus que existem pelo mundo afora, digamos assim, tá? E o homem fala, aqui é a casa de Deus, exato. Isaías, quando foi haver a reconstrução do templo de Jerusalém, que Salomão construiu, não me lembro quem foi, o seu Círios, Assis, sei lá, alguém derrubou. Depois foi dada a ele né, a liberdade da escravidão e ele reconstruir o segundo centro. E quando eles foram reconstruir, foi na época do profeta Isaías, e ele fala, vamos fazer o quê para mim? Se eu construir os céus, tem traduções que não é escrito o universo, tá? Para meu trono. Nossa, todo lugar, que a terra também está no céu, é o trono de Deus. E a terra construída para esse cabelo dos meus pés, né? Que é o banquinho que descansa os pés, né? Tá aí, viu, Elis? A resposta para o povo predileto. Então, essa questão de céu, a Bíblia mostra que é um céu para a gente. É algo que estamos, assim, os grandes cientistas estão tateando ainda. Revelando-nos a ciência mundos semelhantes ao nosso, Deus não podia tê-los criados sem intuito. Antes, deve tê-los povoado de seres capazes de os governar. Item 4. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deveria imprimir-lhe outro curso. Sob a influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificaram. O céu foi deslocado e a região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe pode servir. Onde está ele, pois? E ante esta questão, emudecem todas as religiões. Onde está o céu? Né? Jesus sempre nos falou, várias vezes nos falou, né? O reino dos céus está dentro de vós. É isso? Vós sois Deus. Então o céu está dentro de cada um de nós. Então não há essa região conforme as religiões querem. Fala, Consuelo. Qual a finalidade, então, de Deus criar nós aqui? Para que isso? Qual a finalidade? Qual o fim disso? Para quê? Boa pergunta. Para no final você crescer e se juntar a ele de novo, voltar ao ser supremo? Qual a finalidade disso? Qual a finalidade de nascer, sofrer, crescer, sofrer, crescer, e aí, depois? Você depois, faz o que? Depois que parar de sofrer, trabalhar, e crescer. Aí você se une de novo a Deus? Seria isso? Então? Não. Bom, dizem que sim, né, Consuelo? Mas como Deus está tão assim, sei lá, eu acho que para chegar longe, até ele. né? Não é tão longe. Digamos assim que como ele é o absoluto, né? Acho que haverá essa chegada assim, mas assim, tipo, via. Não é, fisicamente, nem. A gente sempre pensa em fisicamente, né? Mas via, assim, eu acho que é a comunhão de mente, digamos assim, né? Comunhão de mente, é algo assim bem. Nós até temos dificuldade de. Talvez de estou falando uma coisa aqui difícil de entender, né? Sim, mas eu não consigo perceber para quê. Vai ter uma finalidade. Nós vamos saber um dia qual é a grande finalidade disso, né? Mas essa é uma das coisas entre o céu e a terra que nada, a nossa vã filosofia não imagina. Seria isso, então? É uma pergunta muito interessante que acompanha essa aí. Antes de Deus é onisciente, conhece a todos nós. Mas se ele é onisciente, antes de
nos criar, já sabia que nós íamos ser criados, entendeu? O Afrânio ia ser criado, a Conselho ia ser criado. Olha essa pergunta. E aí? Não temos Sim, mas eu estou falando de universo, eu não estou falando de Não, Terra. Você entendeu a minha falando... pergunta? De crescimento universal. Para que isso tudo? Qual a finalidade disso tudo? Nós vamos Por saber quê? no futuro. Para quê? Eu realmente, se alguém souber, me ajuda, porque eu não sei agora. No futuro nós vamos ter esse conhecimento. Eu não certa, consigo. né? Eu não consigo saber de todas as religiões, né, que eu li, que eu frequentei, tudo, não consegui alguma coisa que me indicasse o porquê, para quê, entendeu? Para assim, não pode você porque fica assim, ele te criou. Para quê? Para você crescer o bastante para chegar até ele. Tá, e aí? E depois? Acabou? Bom, se a gente for olhar para Jesus depois... Não, depois, depois né? de Jesus, né? Não, Acima de vamos lá. Jesus. Você vê Jesus, né? Jesus quando ele fala que o Deus é o Pai e eu sou um, muita gente quer confundir isso, né? Ele é Deus, né? Mas porque ele já vive Deus, digamos assim, entre aspas, né? Já vive Deus. Ele e o Pai somos um, ele já vive aquilo que Deus é para ele, né? Que Deus representa para ele Eu o que estou é para entendendo ele. o que você está falando, que seria Mas o máximo que no nós máximo podemos conhecer, né? Que Jesus. nós podemos conhecer. Além disso, eu não sei, porque se você... Né, outra coisa, eu já ouvi falar que as humanidades e esses espíritos, tipo Jesus, né, os Messias, digamos assim, cuidam. Olha só o que eu já ouvi falar, e pode ser verdade, pode não ser, tá? Mas são células que ele se utilizou em sua caminhada. São microcorpos que ele utilizou em sua caminhada, tá? Assim como nós utilizamos, quantos trilhões de células cada um de nós tem? Uns falam 3 trilhões, não sei, né? Então, esses 3 trilhões de seres, daqui sei lá, bilhões de anos, ou bilhões de anos, digamos assim, vai ter que ter, né, os seus... E olha, cada um de nós, olha só, o negócio é meio... Entendeu? Para a gente pensar, e realmente é difícil pensar. Isso aí. Isso é uma coisa que eu ouvi, eu achei até uma lógica, mas eu acho difícil. Se aqui na Terra nós temos quase 30 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, quase. Ou, de repente até tem, né? 30 bilhões no futuro de Messias, e aonde isso vai parar? Então, nós não temos a mínima capacidade de ir além do que nós estamos por aqui agora. A resposta à pergunta 14 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos falam para Kardec. Que Deus existe? Existe. Tá? Deixa isso para lá, que não vai te melhorar em nada, você vai criar sistemas, vai ficar, como é que fala assim, mais, tipo, orgulhoso, achando que sabe mais que os outros. Faz uma coisa, cuida de você primeiro, que é mais importante no momento. Essa é a resposta dos Espíritos para Kardec na pergunta 14. Tá? Então, é mais ou menos isso. Nós não temos condições. Se eles falaram isso para Kardec, imagina para nós, né? Que vão falar, né? Mas passa pela cabeça da gente, né? Sempre, Não, né? passa. Para quê? Veja Por quê? bem, para que existe a dúvida? É para a gente crescer. Não, isso, a dor eu Né? até entendo. Não, a Não, dor eu a entendo, dúvida. o Não, não é a dor, sofrimento, não. tudo A o dor, não. crescimento. Não, não falei a dor, falei a dúvida. Aí é que tá. Aí você cresce. Mas o final disso é que Não eu tem não final. consigo. Não tem final. Olha só, o Samitiba, que era um psicólogo para jovens, né? Desencarnou alguns anos atrás lá em São Paulo, ele era fora de série. Porque ele retratava os jovens, tem os livros dele perfeitos. O cara era realmente um espírito muito... Ele uma vez chegou no seminário, e essa coisa que até hoje eu penso nisso também.
Ele voltou no início do seminário. Eu vou fazer uma pergunta aqui no final, vou tirar uma meia horinha para a gente responder sobre essa pergunta. Botou simplesmente essa pergunta. Quando você abre uma porta, o que você espera encontrar por trás dela? Cada um foi dando sua resposta. Né? E ele falou, gente, quando nós abrimos uma porta, nós vamos encontrar 100, 1000 ou mais após ela. Por quê? Quando o Sócrates falou, só sei que nada sei. Quando a gente consegue chegar a um aprendizado, um conhecimento, as portas que se abrem em cima daquilo são mais dúvidas que nós criamos e que nós vamos o quê? Tentar desvendar, né? Os mistérios, né? Aprender. Então, a dúvida que nos faz realmente crescer, né? Um dos motivos da gente crescer. Nós queremos aprender, saber, conhecer. Está dentro de cada um de nós. Ok? Ok. Vamos lá. Elisa, quer falar alguma coisa? Não. Você ainda está preocupada com os seres privilegiados que tem no planeta Terra. Ai. Deixa isso para Eu lá. não quis falar, Elisa. Foi você que falou, não fui eu, não. Eu deixei passar. Vamos lá. Pois é. O Espiritismo vem resolvê-las, demonstrando o verdadeiro destino do homem. Tomando-se por base a natureza deste último e os atributos divinos, chega-se a uma conclusão. Isto quer dizer que, partindo do conhecido, atinge-se o desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. É isso aí. A pergunta 13 do Livro dos Espíritos é isso. Kardec pensa o que Deus não pode ser. Tá? Você está com o livro aí, Elisa? Aqui perto. Peraí. Daí, ô Consuelo. Oi? Você está com o livro dos Espíritos aí? Não. Peraí. Não, mas só ouvir então. Tá longe. Peraí. 13. Eita, vai cair o livro todo. 13. Do livro dos Espíritos. Lê a 12 primeiro. A 12 que tem a ver com a pergunta da Consuelo. A 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Olha só. Esse corpo aqui, nós estamos tão presos nas nossas lutas, muito presos mesmo, e realmente é difícil. A gente vê as perfeições, né? As virtudes, tá? De Deus. Tá? Nossa luta é muito forte. Mas nós estamos aqui para isso. Tá? Tem algumas coisas nós vamos ver. Aí Kardec vai pegar o que nós temos de pensar de melhor, e Deus tem que ser isso que ele vai falar aqui. Não pode não ser isso. Senão não é Deus. Olha só a pergunta 13, o que ele vai falar. 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Então a pergunta é essa. Isso aí são os atributos que nós temos condições, tá, de imaginar, né, de observar, de acreditar. É isso aí. Eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Mas será que é só isso? É o que os Espíritos vão responder. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Olha só o que os Espíritos respondem aí. Estão muito presos nisso aqui. A própria linguagem nossa é pobre.
Quando a gente lê o livro Os Mensageiros, vai ter um culto lá na casa de Dona Isabel, tem um espírito que vai, como é que se fala? Né? Vai ajudar a Dona Isabel na interpretação do texto. Dona Isabel é encarnada. E tem um espírito, Fábio não sei o que, Fábio Aleto, vai ajudá-la na interpretação. O André Luiz está vendo o pensamento do Fábio Aleto. São informações que não acabam mais. O que ele fala é pobre. E nós estamos falando de espíritos um pouquinho acima da gente. Tá? O filme que o Fábio Aleto coloca no seu pensamento, tá? E o que é passado para a Dona Isabel, né? Para a Dona Isabel passar para as crianças, para quem estava presente no culto lá, e vários espíritos também que, né, o mentor do livro até fala para eles, não, esses aí estão que nem essas crianças aí, o conhecimento, ó, estão aqui para aprender realmente, né, sobre a vida espiritual. Olha só como é que é o negócio. Então, vamos bem, aqui. Nossa linguagem restrita nossas ideias e sensações, que ainda falamos ainda há pouco, né? Nós estamos muito presos nisso, né? Não tem meios de exprimir. Vamos lá. Quando você fala desse espírito, que não é lá tão elevado assim, é só um espírito um pouco superior a gente, né? E quando eu falo que a gente é normal, então a gente está no chiqueirinho mesmo, né? O Alexandre foi bem claro, não mentiu, não. Estou falando sério, porque... Ele fala assim, que a gente... O Alexandre fala assim, que nós ficamos felizes em estar no chiqueirinho. Fala. É sério, não, esse é mais sério do que a gente imagina. Porque... Não, mas é triste isso. Cada vez que eu penso nisso, eu fico triste, porque se esse espírito que você falou, que tá iluminando ela, para ela, né, fazer o culto no lar, é um espírito um pouco, gente, meu Deus do céu, né? Porque pensa bem, né? Não tem como um espírito, por mais que a gente estude, né, que a gente não fique triste com as coisas que estão acontecendo no mundo, tá bom? Mas vamos falar de Brasil, né? Vamos falar do Rio Grande do Sul. Poxa, isso é uma tristeza imensa, né? Porque é uma coisa mais próxima da gente. Ou o que aconteceu na Bahia o ano passado também. Aí você fala assim, gente, tudo bem, tem que acontecer, tem que passar por provas, mas precisa ser de um tufão desse jeito? Precisa ser assim? Precisa ser uma lambada dessa? Leva o Titanic. Sabe? Precisa uma lambada desse tamanho? Não dá para ser uma coisa mais... Mas olha só, Consuelo, veja bem o que ele fala aqui, né? A vossa linguagem restrita as vossas ideias e sensações. Entendeu bem? Nós estamos presos nisso. Nós temos o nosso pensamento muito materializado. Por isso que no livro também, Os Mensageiros, o Alfredo fala, André, nós temos que desencarnar os nossos pensamentos. Ele fala no caso de desencarnados, que ele perguntou se a bomba lá, que o tiro de canhão machucava alguém. E por incrível que pareça, matava o cara que já estava morto? Não. Nós temos que desmaterializar nossos pensamentos, só que nós não conseguimos por causa do nosso dia a dia mesmo, das nossas dificuldades que nós passamos. Então, essa dificuldade, à medida que nós vamos nos libertando disso, a gente vai tendo outras compreensões. Aí a gente vai ver que realmente, infelizmente, dói aquele tsunami lá na Tailândia, né? Pô, foi 200 e poucos mil mortos. Teve ilha que sumiu, que até hoje ninguém sabe nem se existia ilha naquele lugar. Porque eu só estou falando do Sul porque é uma coisa mais próxima, né? É uma coisa que a gente vive mais, você vê mais, porque é aqui. Então você vê, você sente junto com eles. Então eu não estou falando que nos outros lugares não aconteceu isso, que não foi duro, as guerras que estão acontecendo. Não, estou entendendo você. Você está entendendo? Eu estou falando por que a lambada tem que ser assim. Por que tem que ser uma lambada que vira tudo de uma vez só, sabe? Pelo menos para você ter como respirar. Às vezes as pessoas não estão conseguindo, as pessoas, entre aspas, que eu digo, o ser humano não está conseguindo respirar,
Porque é uma lambada em cima da outra no mundo inteiro. Tá difícil, né? Consuelo, vamos voltar de novo. Transição. Sermão profético fala sobre tudo isso. Ó, eu adoro a parábola de Jonas que tem no Antigo Testamento. Pô, Jonas foi lá para avisar que Deus ia destruir tudo em 3 dias. Naqueles 3 dias, o povo se modificou todo mundo. Todo mundo ficou de coração mesmo, bom, né? Começou, não, nós temos que respeitar as leis, nós temos que fazer isso, fazer aquilo. Não podemos deixar isso acontecer. O povo se preocupou com aquilo. Aí Jonas subiu para o morro e ficou lá olhando lá de cima. E cadê a cidade de Nínive? Não acabava de jeito nenhum. Né? E ainda arrumou uma árvorezinha lá para se coçar as costas lá, bem fresquinha, com aquele calor enorme de lá, né? Deus manda um raio e acaba com a árvore dele. Né? E ele fica furioso. Senhor, eu já fiquei furioso que eu sou um profeta que não tem palavra. O Senhor mandou profetizar que ia todo mundo morrer, não morreu ninguém. Que ia destruir tudo, não destruiu ninguém. E o Senhor ainda tira a única alegria que eu tinha no momento, que era a minha árvore. A minha sombrinha, eu já me acostumei com ela. E vem a resposta de Deus para ele. Né? Isso tudo é uma parábola, tá? Mas está lá, não. A entrevista é muito bonita. Jonas, se você ficou irritado, colérico, porque eu lhe tirei uma árvore, tá? E você se habituou a ela, imagine eu destruir meus filhos se eles resolveram retornar para o caminho do bem. Tá? São seres, são filhos. Né? É bonita essa parábola pra caramba. É muito bonita. Enquanto a gente não se modificar, o Consuelo, o que é que está vendo? A página de entrada hoje, o fermento, eu estava pensando sobre o Sul. Infelizmente, tá todo o Brasil ajudando o Sul, mas existe algumas pessoas jogando fermento o tempo todo. Coisas danosas, ruins, é fofoquinha, é briguinha, intriguinha. Poxa, gente, eles estão precisando de ajuda, estão precisando de atenção. E o que acontece? Né? Um pouco de levedo, né? Fermento Incha, levé da massa. um pouco de fermento levedo da massa. Né? Então, essa fofoquinha está causando um mal tão grande. Eu acredito também, Né? Afrânio, sabe, que é uma hora, sem falar de política, mas é uma hora para a gente ver o caráter da política desse Sim, país. Entendeu? é. É uma hora que a gente vai ver que o fulano não prestava, eu presto. Tá, e o que você vai fazer? O que você está fazendo? Como é que você está fazendo? Vamos deixar isso para lá, Conselho, que é melhor, né? Então, vamos estudar o nosso livrinho, que é melhor, porque infelizmente está acontecendo o que não era para acontecer, né? Quer dizer, as provações estão aí, bem pesadas, porque há uma necessidade de se passar. E qual a nossa obrigação? De todos nós. Ajudar sem isso que você está falando aí. Né? Eu acho que tem que ajudar e fazer o bem sem olhar quem, sabe? E Eu acho que mais ou menos é só fazer. É só fazer o que você pode. Pode dar uma garrafinha d'água? Vai lá, bota uma garrafinha d'água no correio. É o que você pode fazer? Então faça isso, entendeu? Faça a sua parte. Bom, vamos lá para o item 5. Acaba de ler a pergunta 13. Não precisa não, já deu para a gente entender, né? Deixa aqui. Item 5. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo usado destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual o instrumento privado da mola real de função. Sem o corpo, o espírito é tudo,
a vida, a inteligência, ao deixar o corpo, torna um mundo espiritual onde paira para depois reencarnar. Ô, Consuelo, tem muito a ver com a sua pergunta, esse pedacinho aí. O espírito é imortal. Né? Nós estamos aqui justamente para isso, né? A execução do trabalho necessário ao nosso adiantamento. Dói ver as coisas, dói passar por isso, mas às vezes, né, é necessário, é um mal necessário para que o espírito cresça, né? E resgate E também é uma dor que passar. atinge a todos, né? Não está atingindo É. só quem está perdendo tudo, né? É uma dor que atinge a todos, né? Compaixão, né? Eu acho que de repente acorda um pouco disso que isso. está dormindo na gente, que é a Isso. compaixão, né? A empatia, né? Se eu estivesse lá, como é que eu estaria agindo, né? O que eu estaria passando? Se tivesse alguém que eu gosto lá, né? Também esse sentimento, quer dizer, é para acordar a gente mesmo. Pode ser amanhã a gente. Né? Dá até medo dessa seca que está vindo aqui do Rio de Janeiro. Imaginou? Está enchendo lá os galões d'água lá em cima. Eu estou rindo, mas dá medo. Mas faz parte do... Aconteceu em Teresópolis, né? Petrópolis, Friburgo, você lembra que lá em Friburgo, uma época, os morros derreteram, né? Olha só. Viraram um monte de barro, né? Mas é isso aí. Vamos lá, Eli. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, conseguintemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. Olha só, está falando aqui já, os que progridem veem coisa, que coisa, etc. Né? Que a gente está falando aqui, que os normais não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. Os normais, viu, Conselho? Então, a gente vê... Nós, né? A gente pega um livro desses livros da Ana Luísa, a Ismália vai fazer uma prece. Caiu do céu flocos, tipo neve azulado, caiu não sei o quê, né? As vibrações, né? O ar se encheu daquilo. Quer dizer, a gente não entende isso ainda. E a gente está escrito lá no livro. A gente fica imaginando. A irmã Clara, no livro Entre a Terra e o Céu, diz que virou um jogo de luz tremendo. É o Clarencio, né? Para não humilhar o susto lá, se a gente estivesse no nível dela, a gente estaria vendo coisas maravilhosas. Quer dizer, ele viu, Clarencio viu, mas o André Luiz, que é um topeirinho assim, digamos assim, né? Não viu nada. Se a gente estivesse lá, ia ser pior ainda. Então, nós ainda estamos muito assim, né? Saímos do engatinhar agora, estamos começando a andar. Mas já é uma grande coisa para a gente, é uma grande coisa. Quando a gente chegar nesses aí que vê algumas coisas que a gente não vê ainda, já está um negócio bom. O Fábio Aleta aí. A gente ainda está de fralda, né, Fran? A gente ainda está de fralda, pelo jeito, não gosta, né? A gente, pelas nossas atitudes, nós ainda gostamos de chupeta, não é isso? Precisamos levar tapinha para um popô de vez em quando, não é isso? É verdade. Choramos quando não gostamos. Tapinha na mão porque botou o dedo na tomada, né? Olha só, não põe o dedo na tomada. Aí você vai lá e põe, só para ver o que vai acontecer, né? E quando a gente chora, a gente não está, né? A gente chora, boá, porque não está satisfeito, não fez o que a gente queria. Então, acho que foi por isso que a menina saiu, ela não aguentou ouvir isso, não. Eu tô rindo porque eu estou assim. Meu Deus, ainda falta muitos livros para eu aprender alguma coisa. Eu estou assim, meu Deus do céu. Para de falar de mim. Não, mas olha só. Não, depois que o Afrânio falou que a gente tem que chegar ao ponto de Jesus, eu falei, pelo amor de Deus, eu vou... A Terra vai acabar e eu não vou ter mais onde reencarnar. O mundo,
o mundo dele já deve ter acabado há alguns bilhões de anos, viu? Pois é, eu Hã? vou chegar mais ou menos nessa história, né? Eu vou ter que arrumar outros mundos para mim, porque isso, não vai dar, não. Nós vamos vivendo em outros mundos até chegar a nossa vez. E os mundos vão acabando, porque os mundos são o quê? Matéria. A matéria, né, ela se renova, ela não acaba, ela se transforma, se renova. É o Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é a vida material. Não é isso? Então, o corpo físico, na verdade, se transforma, né? ele vai compõe e se transforma. Nós somos feitos de carbono, né? Tudo é feito de carbono. Por isso que as frutas do cemitério são as melhores, viu? Mas eu não como, não. Meu Deus, ele hoje está inspirado. Mas eu não como, não. Não adianta vir com história, não, porque eu não como, não adianta. A energia que está lá nem não é tem boa, mais não. fruta, nem tem mais fruta no cemitério. Se você não quer tem saber. mais Hoje não tem mais, espaço. não. Isso era antigamente. Tem mais espaço. A felicidade está na razão direta do progresso realizado. De sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar, cada qual em lugar distinto. Ainda que juntos, podem estar em trevas, enquanto tudo resplandece para outro, tal como um cego e um vidente, que se dão as mãos. Este percebe a luz da qual aquele não recebe a mínima impressão. Olha só que coisa bonita, né? Deus bota todo mundo junto. E alguns que acontece se tornam os nossos exemplos. Né? É como se a gente visse o Chico Xavier, viu? Quando ele fala assim, quando eu quero crescer, eu quero ser igual a ele, viu? É assim? Mais ou menos. Não é isso? Entendeu mais bem? Porque esse tem luz para vão ensinando chegar a a gente. Chico, você bota assim umas 500 encarnações, né? Então, a gente está aí para isso. A gente vai vendo os exemplos. Primeiro nós vamos ver os maus exemplos. A gente apanha, sofre. Tem que mudar uma hora, vamos mudar. Vamos ver agora os bons exemplos. Aí a gente vai embora também. Mas estamos juntos aí. Um para fortalecer o outro, realmente. Se não houvesse a luz, como é que é as trevas, né? Não existe trevas por toda a eternidade. As trevas são criação o quê? Nossa. Vamos lá? Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aureia eles em toda parte em que se encontram, seja a superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Não, exemplo do Chico. Será que o Chico era infeliz? Com certeza não. Tanta gente que aquele homem ajudou, tanto muito obrigado que ele recebeu, né? Vai com Deus, graças a Deus, Deus te abençoe. Ele era o cara mais feliz do mundo, com toda certeza. O próprio Gandhi. O tio ofendeu, não ofendeu nada. A consciência está em paz. Eu não sou nada daquilo que tu falou, rapaz. Fica tranquilo, que eu nunca me ofendi contigo, por isso que eu não posso te perdoar. Olha só que grandeza. E a gente vai vendo, né? Os outros também, não só eles, estamos falando de dois aí, mas tem, né? A gente vê a irmã Dulce, né? A irmã Dulce tem uma história dela, que ela era corcundinha, né? Vocês já viram a foto dela, né? E ela, uma vez, estava lá com muita dor, né? Que aqui para ela era problema de coluna, fazia uma dor terrível. E ela estava dormindo meia sentada. Aí o que acontece? Essas camas de hospital, elas, né, ficam na posição que melhor para o doente, né, para o paciente. E o pessoal ficou com pena dela, doou uma cama dessa. Mas ela continuou dormindo na cadeirinha dela lá, toda empenada, tortinha, sentindo dor. Aí um dia alguém chegou para ela e falou: mas irmã, já deram para a senhora uma cama daquelas de hospital, para a senhora dormir com mais conforto, sentir menos dor. Porque a senhora está dormindo aí? Ela fica calada. Eu já ganhei, foi 3 camas daquela, mas eu uso para os meus pacientes. Eu posso sentir dor, está tudo bem.
E aí, gente? Então, nós estamos nesse caminho, vendo esses exemplos aí. Ela abriu mão, tá, do conforto dela para o conforto dos mais necessitados. Não, vamos parar aí? Sim. Semana Falta que um vem a gente minuto. continua. Não, Falta um falta minuto. não, vamos acabar aí. Só falta 2 parágrafos, vamos ler rapidinho. Tá. Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta situação. Se encontrarem em um concerto 2 homens, um bom músico, de ouvido educado, e outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado. O primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto a todos os gozos dos espíritos que estão na razão da sua sensibilidade. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer, e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Vamos dar um exemplo mais moderno aqui disso aqui, rapidinho. O cara que a gente vai tirar raio-x, quem é que nunca tirou não, vários raio-x, né, na vida, né? Aí o cara pega o nosso raio-x, olha assim, olha pro pulmão. Rapaz, tu fumou aquele cigarro bravo que tinha antigamente, quente, sem filtro. Tu fez aquilo, o coração tá com não sei o que com você. O cara lê o raio-x todinho. E se der para mim, ou para uma pessoa que nem eu não entende nada, vai ver ali, tipo uma fotografia toda rabiscada, meia queimada, meia estranha, né? Os caras leem tudo. Então, essa aqui é a comparação que Kardec está falando aqui para gente, fazendo essa analogia, né? Aqueles que estão no plano melhor já têm umas sensações mais apuradas, né? São mais sensíveis, digamos assim, a tudo. Bom, e é isso aí. Ok? Querem comentar alguma coisa, Consuelo, Elisa? Não, ainda estou pensando nas criaturas. Não, tá tudo bem. Bom, então, vou desligar a gravação.